Agora, tem uma coisa interessante que não aparece nos livros normalmente. Se você vai lá em 1922, na Itália, na véspera da marcha fascista sobre Roma, a grande discussão era sobre a corrupção dos políticos. Se você vai em 1933 na Alemanha, na véspera da tomada do poder pelos nazistas, a grande discussão era a corrupção dos políticos, que o Milei utilizou chamando de casta, e que o Trump utilizou dizendo que era a novidade, que ele ia administrar os Estados Unidos como uma empresa de sucesso, que era ele o grande exemplo. Uma coisa, professor, que eu acho curioso, e o senhor tem toda a razão no que falou, evidentemente, mas bem lembrou a questão do Mussolini e do Hitler. E aí eu me lembro, professor, que em algum momento da história, a esquerda também já criticou as castas políticas, né? É claro que nós sabemos que a direita criticando a casta política é uma mentira, porque ela é a casta política, ela é o sistema e ela é corrupta. Mas eu pergunto, o que aconteceu? A gente se afastando desse discurso, que é um discurso real, a gente sabe que os políticos são realmente corruptos. Mas o que acontece? Por que a esquerda perdeu tanto carinho, vamos dizer assim, da população, tanto approach assim? Porque ela largou esse discurso e não deveria ter largado? Tudo bem, ter o discurso, mas tratá-lo com honestidade, porque a direita ela trata de maneira desonesta o discurso. Mas eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas será que foi um erro da esquerda largar esse discurso? Porque no fundo, para o cidadão comum, professor, é uma verdade, os políticos são corruptos, existe uma casta, bandido bom é bandido morto, entre aspas, porque o cara não vê nada funcionando, ele fala, então mata todo mundo. Como é que o senhor vê essa situação? Bom, o fato real é que as esquerdas não possuem uma política clara de segurança pública. Né? Isso é a coisa mais clara possível. Se vocês convidarem a Jaqueline Muniz, minha colega, para falar sobre isso, ou o Eduardo Soares, né, que são grandes especialistas, vocês vão ver muito claramente, e a tese da Jaqueline Muniz é muito boa nesse sentido, que o Estado é o principal elemento de reprodução do crime. Quando você vai ver qualquer coisa sobre o crime organizado, né, você vai ver que tem policiais militares, tem até secretário de Estado, tem até governador no Rio de Janeiro. Né? Então, isso tem deputado, né, caso Marielle Franco, né, e por aí. Então, o Estado, de fato, ele está envolvido no crime. E as esquerdas não desenvolveram uma política para isso. Elas têm um pouco de medo de parecer com a direita, quando ela perde, quando a direita diz que vai ser brutal contra o crime. Nós não temos que ser brutais contra o crime, nós temos que ser severos. Né? Temos que entender que a primeira vítima do crime organizado é o pobre. É o pobre. Quem vive em condomínios blindados, fechados, com guardas particulares, está a salvo do crime. Agora, quem pega ônibus, quem tem que passar pela Avenida Brasil, quem tem que pagar pedágio, pagar gás para a milícia, ponto de gatunete, é o pobre. Né? É o pobre. Nós não temos política para isso. A esquerda não consegue desenvolver política para isso. Então, e isso tem uma explicação também, Marcelo. Veja só, segurança pública é obrigação dos estados, não do governo federal. Então, o Estado não tem como apanhar a polícia militar ou apanhar a polícia civil para fazer alguma coisa, a não ser que faça, né, aquilo que o Temer fez, que foi a intervenção no Rio de Janeiro. Qual foi a intervenção militar? Qual foi o resultado? Quantas intervenções militares já teve no Rio de Janeiro? Pelo menos 3, e não resultaram em nada, né? Então, é muito complicado você fazer isso. Nós deveríamos ter algumas regras de federalização do crime. Coisas como, por exemplo, vigem na França, na Alemanha ou nos Estados Unidos. O criminoso atravessou uma fronteira estadual, o crime já é federal. Né?
Se for sequestro, se for homicídio, é crime federal. Né? A gente teria que mudar toda a legislação que está embutida na Constituição. Mas o Congresso Nacional não permite isso. Né? O Lula tentou agora, né? O Lewandowski tentou quando estava no Ministério, e tem uma oposição enorme a isso. Então, falta, de fato, política para o setor. Eu queria, só, Pedro, deixa eu terminar o raciocínio, que é assim... Não, vai lá. A gente tem visto, por exemplo, na China, que na China é altamente tranquilo você andar à noite na rua, nas grandes cidades, não vai acontecer nada com você. A vigilância é severíssima através de drones. Até eu estava vendo hoje, os caras têm drones na praia vigiando os caras que vão tomar banho de mar à noite. É uma loucura, é um grande irmão mesmo, né? Eu estive lá, é isso mesmo. Né? Então, e aí você tá andando na rua, câmera por todo lado, enfim. Mas você não tem tráfico de drogas, você não tem assalto, não é que não tenha nada, né? Evidente que um ou outro vai ter. Mas você não tem tráfico, você não tem assalto, etc. E aí a esquerda se baseia muito na China. Só que se você for olhar a rigor, o discurso da China daria para encaixar no bandido bom e bandido morto, se a gente for olhar a rigor. Eu acho assim, na minha vida de advogado, eu já vi muita coisa estapafúrdia, e eu vou dizer que eu não marcho com... Porque, assim, eu acho errado dizer que a esquerda é leniente em relação ao crime. Ela não é. Eu só acho que ela é meio perdida. Ela não tem uma política. Isso, não, então, claro, não estou tentando corrigir o professor, eu só mencionando que eu sei que as pessoas acham isso. As pessoas acham que a esquerda é leniente com o crime. A pessoa comum, ela é perdida. Então eu acho que se de repente nós já temos um bom exemplo, a China, porque as pessoas realmente querem ser vigiadas, porque elas querem se sentir tranquilas. Então eu não sei, sabe, professor, eu fico pensando se não valeria a pena a esquerda mudar um pouquinho essa visão da coisa para a gente se aproximar disso, porque é como você falou, o cara que está no condomínio está de boa, mas o pobre não. E o pobre quer se sentir, porque a gente sabe que o que importa é a sensação de segurança, e não só a própria segurança, né? Então as próprias polícias trabalham muito com isso. Veja, a Constituição, como Carta Magna, mas a Constituição social, né, da China e do Brasil são muito diferentes. Nós não conseguiríamos nunca, né, estabelecer uma estrutura policial como existe na China, no caso brasileiro. Isso a gente, no Congresso nenhum, iria aprovar isso. Por outro lado, nós tivemos um período de ditadura em que reinavam os grandes criminosos que eram, inclusive, heroicizados, né? Desde o Flávio até o NEM, né? Viraram heróis, eram figuras famosas no cenário. Isso em plena ditadura, quer dizer, nem a ditadura, né, conseguiu fazer isso. Lembro bem que quando o Brizola, em 1982, chegou ao poder, no finalzinho da ditadura, né, ele estabeleceu uma política de direitos humanos, porque as comunidades no Rio de Janeiro eram assoladas, né, pela violência policial. Hoje, no Brasil, estamos em próximo de 41 mil mortes violentas por ano no Brasil. Né? Só para vocês terem uma ideia, né, o total de soldados mortos americanos na Guerra do Vietnã entre 1965 e 1975 foram 49 mil. Nós tivemos, ano passado, 41 mil mortos num ano só por morte violenta. Né? A maior parte dessas mortes violentas são mortes feitas pela polícia, né, feminicídio, né, e disputa de cartéis do tráfico. Né? São as três grandes fontes de mortes aí. Né?
O feminicídio, não só feminicídio, mas também, né, a morte de gays, lésbicas, travestis, né, trans, etc., nesse sentido. Então, o que a gente vê aqui é que tem um fundo conservador, né, tem um fundo social, né, patriarcal, misógino, homofóbico, que pertence à sociedade brasileira. Nós não podemos entrar nessa coisa, né, da ternura brasileira ou do homem cordial brasileiro. O homem brasileiro médio, né, que não somos nós que estamos aqui, ele é violento. Ele é violento. Não é à toa que Chico Buarque fez aquela canção, né, Uma Mão Mata Antes que a Outra Perdoe, baseada largamente no trabalho do pai dele, né, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, na tese do homem cordial e como funciona. Quando o Sérgio Buarque de Holanda, e eu me lembro muito bem dele, ele falava que o brasileiro era um homem cordial. Sabe o que ele queria dizer? Que os sentimentos vinham do core, do coração, vinham como paixão, né? E que ele podia ser absolutamente passional perante os acontecimentos, ou de uma extrema bondade ou de uma extrema crueldade nesse sentido. Então, essa mítica do homem cordial mostra muito bem a estrutura da violência no Brasil. É uma estrutura de classe, misógina, falocrata, né, que faz com que garotos negros, garotos, homens, né, sexo masculino, negros, pardos, de 15 a 25 anos, sejam mortos, né, num nível de guerra do Vietnã ou guerra da Ucrânia no Brasil. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!